Bom dia, dando continuidade à nossa aula de eletrônica digital introdutória. Dessa vez, nós vamos ver mais um exemplo de aplicação de sinal analógico versus sinal digital e a diferença na funcionalidade, como que se cria cada uma das duas reproduções. No nosso caso dessa vez, vai ser para reproduzir imagens que estão sendo visualizadas no mundo real, ou seja, produzir fotografia. Começando então pelo meio analógico, fotografia é basicamente capturar luz. Então nós começamos tendo luz. A luz, ela existe no nosso ambiente e ela é uma grandeza analógica. Essa luz passa por um conjunto de lentes que faz parte do nosso equipamento fotográfico, nossa câmera. E no nosso caso agora, para fotografia analógica, esse conjunto de lentes fica na frente de um filme fotográfico, que é basicamente um composto químico sensível à luz, que quando é exposto à luz, muda suas características, ficando mais escuro, ficando mais claro, aí depende do tipo de filme. Aí temos um detalhe aqui. O filme fotográfico, como ele é algo sensível à luz, se ele for exposto à luz de forma incorreta, você perde a capacidade de armazenar uma imagem nele, que é o que o pessoal costumava chamar de queimar um filme lá na época em que a fotografia analógica era comum. Então, o que acontece quando a nossa câmera faz uma captura, na verdade, no caso desse tipo de câmera, expor o filme somente por um período muito curto, de alguns milissegundos. Esse tempo depende da quantidade de luz que você tem disponível e depende do tipo de filme que você tem dentro da câmera e do tipo de lente que você tem na câmera. Então, normalmente o que vai acontecer é você vai olhar a imagem que está passando pela lente, tem um espelho aqui dentro que reflete para cima e você vê o que você vai fotografar. No instante em que você pressiona o botão da câmera, do obturador, ela tira esse espelho da frente do filme, expõe o filme ao que a lente está vendo por um período muito curto e fecha de volta, tampa o filme de volta. Perceba que esse filme, ele ainda é sensível à luz. Então, se você tirar ele da câmera nesse momento e olhar para ele, ele estava com a imagem, mas ele vai perder a imagem porque você expôs ele à luz novamente. Portanto, para que esse filme armazene permanentemente a fotografia, tem que ser feito um processo químico de revelação da fotografia, que é o que os laboratórios fotográficos faziam na época da fotografia analógica comum no dia a dia. Esse processo químico de revelação, basicamente, é um processo onde você tem um banho químico que é aplicado no filme fotográfico, em uma sala escura, com o intuito de que o filme não seja exposto à luz antes dele ser fixado, que é o processo onde a imagem deixa de ser volátil e passa a ser algo que não vai mais sumir do filme. Então, dentro da sala escura, você expõe o filme a um banho químico que fixa a imagem. E agora você pode expor a imagem à luz daquele filme, sem que ela desapareça. Só que não basta nós termos um filme, nós precisamos de uma foto no papel. E aí, como que a gente faz para que a foto saia do filme e passe
para um papel. Para isso, quando nós estamos utilizando um meio completamente analógico, nós temos o papel de ampliação, que é um papel especialmente fotográfico para ampliação de imagens de filme, que basicamente faz o mesmo processo do filme, ou seja, ele é um papel sensível à luz. O que acontece é você colocar o papel de ampliação embaixo de uma projeção do filme por um período só suficiente para iluminar o papel de forma a expor ele a quantidade de luz correta para que a imagem seja visualizada. Só que esse papel, novamente, quando você expõe ele à luz que você está passando pelo filme, lembrando que agora o filme está fixado, não tem problema você colocar luz no filme, o papel não está fixado. Ou seja, após a exposição do papel ao filme, o papel fotográfico de ampliação também passa por um banho químico, onde a imagem dele é fixada e em seguida você pode utilizar o papel para visualizar a fotografia. Percebam que esse processo aqui comumente é feito com os filmes chamados de filmes negativos, onde quanto mais luz tem no ambiente, a cena mais escura fica. Então, um ponto branco no nosso ambiente fica preto no filme negativo. Só que o papel de ampliação também é negativo. Então, um ponto branco no filme negativo fica preto no papel de ampliação. E aí, quando você faz essa negação duas vezes, você volta a ter a foto positiva correta. Esse exemplo que eu dei é para fotografia preta e branca, colorida, tem alguns detalhezinhos a mais aqui e ali, mas a ideia é manter simplista a nossa demonstração. Aqui eu tenho então filmes, exemplo de filme negativo e exemplo de filme slide, que é um tipo de filme onde a imagem já vem positiva. Esse tipo de filme é interessante para fazer projeção diretamente, em vez de você produzir um papel com a foto, você simplesmente reproduz numa tela essa imagem, colocando uma luz atrás do filme. Analisado o nosso processo de fotografia analógica, nós vamos ver agora como é o processo de fotografia digital. Então, novamente, nós temos luz. É a mesma luz. E, novamente, nós temos lentes. É a mesma lente. E aí entra um detalhe interessante. Literalmente a mesma lente, visto que câmeras digitais modernas podem ser utilizadas com lentes das câmeras de filme lá dos anos 60, 70, 80. Normalmente. Funciona perfeitamente. Aqui nessa ilustração tem um exemplo de câmera digital, ela está sem a lente. A ideia é que vocês possam ver o que tem aqui, que é o nosso próximo passo, o sensor de imagem. O sensor de imagem é um dispositivo que faz a função equivalente à do filme fotográfico. No caso aqui, o que acontece no sensor de imagem é você tem uma quantidade de pontos sensíveis à luz nele. No caso dessa câmera aqui, tem 16 milhões de pontos sensíveis à luz e esses pontos sensíveis à luz fazem basicamente uma operação de ter um ajuste de tensão com base na quantidade de luz que incidir sobre aquele ponto. Então, quando não tem luz nenhuma sobre aquele ponto, vai ter uma tensão mínima naquele ponto. Quando tiver muita luz sobre aquele ponto, vai ter uma tensão máxima naquele ponto. Percebam então que, como a luz é uma grandeza analógica, passando pelas lentes, que também
é um dispositivo analógico. A luz que chega em cada ponto continua sendo algo analógico e continua tendo infinitas possibilidades de quantidade de luz que existe no ponto. Só que essa informação ela passa a ser convertida a partir de um conversor analógico digital. É o contrário do que a gente viu lá no CD. De forma que cada pontinho, no caso dessa câmera, seja transformado em um número, onde quando nós não tivermos luz nenhuma, ou o mínimo de luz que o sensor seja capaz de reconhecer, nós temos um zero. Quando nós, na verdade, uma sequência de 12 zeros, porque nessa câmera são 12 bits por pixel, 12 bits a cada ponto. Quando nós tivermos o máximo de luz naquele ponto, nós teremos 12 uns. Essa repetição de 12 zeros a 12 uns tem 4.096 possibilidades ao todo, intermediárias entre o meu menor valor e o meu maior valor. Feita essa conversão, essa sequência de 12 zeros e 12 uns, 12 zeros ou uns, né? 12 valores que estão entre esses dois números, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, desculpa, falei 16, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, assim por diante. Você pode ter qualquer combinação entre zeros e uns ali nos 12. Esses valores precisam ser armazenados. Então, você coleta 16 milhões de pontos contendo 12 bits cada e armazena numa memória. Essa é a informação bruta direto do sensor. Só que essa informação não é útil para que você visualize uma fotografia de forma padronizada, para que um computador entenda, por exemplo, o que é o arquivo que está nessa fotografia. Então você precisa de um outro circuito que é um codificador, que também é o contrário do que a gente tinha no CD, a gente tinha um decodificador. Esse codificador converte essa informação em um arquivo que seja padrão, em um arquivo que seja reconhecido como arquivo de imagem. Pode ser um arquivo JPEG, que é bem comum em fotografia hoje em dia. Essa informação é armazenada numa mídia de armazenamento, então ela é transferida para um cartão de memória. Depois disso, lembrando, nosso objetivo é sair da luz no ambiente, capturá-la e passar para o papel, que é o que a gente fez na fotografia analógica. Como a gente faz daqui? A gente sai da nossa mídia de armazenamento e coloca num circuito decodificador que seja capaz de ler a imagem. Pode ser um computador, pode ser uma impressora que contenha entrada para cartão de memória, qualquer dispositivo capaz de interpretar o conteúdo desse arquivo que a câmera codificou. Essa imagem decodificada é enviada para uma impressora, que percebam aqui é um dispositivo que está com uma parte verde e uma parte laranja. Alguns já devem ter reparado no que significa isso. É a mesma coisa que a gente viu na reprodução de áudio. A impressora, então, é um dispositivo que converte um sinal digital vindo para ela a partir de um computador em um sinal analógico que é uma imagem no papel, que dessa vez não é um papel de ampliação e sim um papel de impressora, papel de impressão comum. O detalhezinho então, tudo que está em laranja é analógico, tudo que está em verde é digital, no nosso exemplo aqui. Aí alguns podem estar se perguntando, digital parece ser tão mais complicado. E realmente, por que digital é tão mais complicado? Percebam que a tecnologia digital levou muito mais tempo para se popularizar.
tecnologia analógica existe desde o século, no caso da fotografia, desde o século XVIII, XIX, enfim. No caso do áudio, mesma coisa. Nós temos formas de reproduzir fotografia e áudio há muito tempo, há mais de 100 anos. Já digital é algo muito mais recente. O que causa isso é a grande quantidade de memória que a gente precisa para fazer esse tipo de aplicação por meio digital. Perceberam que, no caso do nosso CD, para a gente ter ali 1h20 de música, nós precisávamos de 5 bilhões de números, uma sequência de 5 bilhões de 1 e 0. No caso da foto, mesma coisa, para uma mera foto, naquela câmera ali, são quase 200 milhões de uns e zeros. E agora, então, no nosso próximo vídeo, eu vou dar mais alguns detalhes para finalizar isso.